Olá, amigos! Bem-vindos a mais um dia de estudo do livro Transição Planetária. Nós estamos no capítulo 5, intitulado Novas Experiências. E antes de nós começarmos a nossa hora de estudos, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos espíritas ou com aqueles que estejam interessados em saber um pouco mais dessa transição planetária que assola o nosso planeta, e se inscrever no canal para receber todas as atualizações semanais dos vídeos que nós colocamos. Antes de começar o estudo do capítulo 5, como é de hábito, vamos nos harmonizar com o nosso livro Liberta-te, Alma Irmã, de Icléia e Brunilde, do Espírito Santo, onde Icléia fala o seguinte para nós: alma querida, escuta. Se te determinastes a subida, esquece os que se acomodam no vale. Sim, Deus conhece o limite das tuas forças, mas não se recusa a renová-las quando te propões a alcançar a luz dos cimos. Embora nada te exija, guarda o teu esforço permanente, pois ele tem pressa de abrigar em seus braços para que partilhes a sua glória. Então Deus, ele é um Pai amoroso, ele quer sempre o nosso bem, mas ele sempre respeita o nosso livre-arbítrio. E é sobre isso que nós vamos falar também hoje, sobre essas novas experiências de Manuel Filomeno de Miranda, desse grupo socorrista, e sobre a questão do livre-arbítrio das individualidades, a escolha dos seus rumos, tanto aqui quanto na pátria espiritual. Então, é necessário também que vocês façam a leitura previamente do capítulo para que compreendam a nossa abordagem aqui, porque nós não vamos detalhar o capítulo, porque é muita coisa. Se nós fôssemos detalhar só esse capítulo, nós ficaríamos umas 2 ou 3 semanas falando só sobre isso. Mas naquele encontro que nós já combinamos no grupo do Telegram, na última quinta-feira de cada mês, nós podemos tirar todas as dúvidas acerca do primeiro até o capítulo que nós pararmos na última semana do mês de março. Então, no capítulo passado, nós vimos que a equipe de socorro, uma das equipes que prestariam socorro aos irmãos que estavam desencarnando na tsunami de 2004, seria a equipe liderada por Dr. Charles White, e sairia da Colônia Redenção. Aqueles membros da equipe se conheceram no capítulo passado, dentre eles 2 moradores da Colônia Redenção, Manuel Filomeno e Ivon. Os outros estavam estagiando, aprendendo coisas com os espíritos que habitam aquela colônia. E naquele dia, às 18 horas, a excursão sairia da Colônia Redenção para a Ásia. Então foi feita uma prece, pelo Dr. Charles, para que eles se harmonizassem, entrassem já naquele clima, do trabalho que nós conhecemos bem. Dr. Charles era o líder daquela equipe e o grupo embarcou no veículo semelhante a uma nave espacial que os conduziu até a cidade de Sumatra, que fica na Indonésia. A Indonésia é considerado o 4º país mais populoso da Terra, naquela época, que fora assolada, entre outras cidades, de muitos países atingidos. Em Sumatra, aquele grupo socorrista se instalaria com os demais grupos espirituais de socorro. E Manuel Filomeno ainda fala aqui que a inundação e destruição afetou mais de 2/3 da área da cidade.
Então, nós já vimos no estudo passado que foi edificado em Sumatra um pronto-socorro espiritual para auxiliar aqueles irmãos recém-desencarnados. Então, vamos observar aqui mais um pouco de como ficaram as cidades daquela região, especialmente Sumatra, que foi uma das cidades mais atingidas. Vocês podem ver aí a embarcação no meio das casas. Tudo foi arrastado, gente. Foi assim um terror. A tsunami, as ondas passaram levando tudo. E nós percebemos como os espíritos trabalham a nosso favor, porque esse é um trabalho de amor, de caridade, que é feito para socorrer aqueles que estavam desencarnando naquele momento, espíritos que ignoram ou são ainda embrutecidos e que vampirizam, gostam da baderna nesses ambientes desequilibrados, que também receberão socorro, e os encarnados também receberão socorro. Então, o trabalho do plano espiritual junto com o trabalho do plano físico, eles são fundamentais quando a intenção é realmente de auxiliar a quem necessita. E o auxílio ao necessitado pode ser o espírito desencarnado ou nós aqui, quem estamos encarnados. É muito interessante isso, porque da forma que nós vibramos aqui no plano físico, se nós subitamente desencarnarmos, nós vibraremos no plano espiritual. E isso, para nós espíritas, vem com uma responsabilidade ainda maior, porque nós não poderemos dizer que nós ignorávamos, porque nós não ignoramos. Muitas vezes, simplesmente nós não temos essa vontade de modificação. Daí não tem como chegar lá no plano espiritual e falar, eu não sabia. O espírito que estiver lá na esfera em que a sua consciência for lhe colocar, vai olhar para a sua cara e falar, olha, você sabia sim, você só não teve vontade de se modificar. E a Indonésia também era considerado o país mais populoso entre os muçulmanos, espalhados pelas inúmeras ilhas, e não tinham ideia da enorme calamidade que tinha acontecido naquela região, porque a comunicação cessou, era precaríssima. Quando a primeira onda gigante veio, inundou tudo. As ondas seguintes vieram com os destroços e não tinha mais luz, não tinha mais água, não tinha sistema de comunicação, não tinha nada, gente. Pensem no caos. O caos nas ilhas foi o que se tornou. Essa tsunami aconteceu no dia 26 de dezembro do ano de 2004. Mas espíritos nobres, olha como o planejamento espiritual é sábio, e os espíritos já sabem previamente o que vai acontecer. Novamente, Jesus falou, não cai uma folha de uma árvore sem que o meu Pai saiba. E não foi uma punição. Veja, o que aconteceu nesse momento, nesse local, principalmente em Sumatra, foi uma questão de causa e efeito. Foi a lei de causa e efeito sendo colocada em prática. A lei de ação e reação, a semeadura e a colheita, como vocês queiram chamar. Não foi punição de Deus, foi um resgate. Resgate de faltas pretéritas. Deus não é punitivo, Deus é misericordioso. E espíritos nobres se cercaram daquela região no começo do mês de dezembro para a organização dos postos de socorro transitórios para acomodar aqueles que se encarnariam em aflição naquele terrível evento sísmico.
Nos capítulos passados, nós já falamos sobre isso, que espíritos arquitetos, quem são esses espíritos arquitetos? São espíritos que têm esse talento de moldar os fluidos perispirituais para edificar construções para serem úteis em situações inclusive como essas. São espíritos que sabem manipular os fluidos com mais eficácia para uma intenção nobre. Então eles chegaram àquela comunidade espiritual plasmada sobre Sumatra. Sumatra é uma cidade da Indonésia. E Manuel Filomeno e o seu grupo liderado por Charles White, eles começaram a observar os danos que foram causados pela imensa onda e as que a sucederam, destruindo tudo com uma velocidade e força ciclópica do terremoto nas águas profundas do Oceano Índico, em seguida as vibrações dos choques destruidores. Então, veio aquela primeira onda que avassalou com tudo, e depois vieram as ondas seguintes, trazendo todos aqueles destroços, fazendo o caos. Então, Filomeno fala aqui que a força tempestuosa espalhara-se pelas costas da Índia, do Sri Lanka, Tailândia, Ilhas Fifi, Maldivas, Bangladesh, de parte da África e de outros países, mas com menores efeitos de destruição. Não chegou aqui na nossa parte do Atlântico. Aqui só para a gente ter uma ideia de como foi essa primeira onda. Ela chegou destruindo tudo, levando tudo que estava pela frente. E nós já vimos na semana passada que os ocidentais que decidiram passar aquele feriado de final de ano nesses locais, eles não foram ao acaso, eles foram atraídos magneticamente para esse lugar para resgatar alguma coisa. Então, esse abalo sísmico da tsunami, das placas tectônicas que geraram essa onda gigante, resultou em alterações na massa terrestre. Olha a transição, até o nosso planeta sendo modificado por esse abalo sísmico. Então, alguma coisa que de repente a gente não entende agora, teve um objetivo para isso também. Quem sabe preparar o planeta físico para o porvir. Tudo tem um objetivo na criação do Pai. Nós desconhecemos. Então, Filomeno fala aqui que esse abalo sísmico resultou em alterações na massa terrestre, em seu movimento, na inclinação do eixo, que foram detectados por instrumentos muito sensíveis. Nós aparentemente não percebemos. Então, Filomeno ainda fala assim: olha, a primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas naquele mesmo momento. É interessante, fazendo essa reflexão, quando nós estávamos fazendo a leitura desse capítulo, com essa questão do Covid, a impressão que nós temos é que as pessoas nunca tinham prestado atenção na desencarnação das outras. É como se ninguém nunca desencarnasse e de repente surge o Covid-19 que ceifa a vida de todos. Aí nós esquecemos que na gripe espanhola desencarnaram muito mais pessoas do que estão desencarnando hoje, e a população do planeta era bem menor. E em 2004, tem poucos anos, aconteceu essa crise terrível na Ásia,
e poucos se lembravam disso. Então foram 150 mil vidas de uma vez só com a onda gigante, enquanto as sucessivas ondas, carregadas de destroços de casas, barcos e construções de todo tipo, o que a onda conseguisse levar ia junto com a correnteza e as pessoas que estavam no meio do caminho eram levadas também. Árvores, pedras, semearam o horror arrasando as comunidades litorâneas. Diante disso tudo, a psicosfera ambiental era muito densa, denotando todos os sinais inequívocos das tragédias daquele porte. Aí a gente observa o seguinte, né? Da responsabilidade das nossas vibrações. É difícil você manter um padrão vibratório, por isso que nós estudamos, né? Buscamos o conhecimento e utilizar também o discernimento para escolher melhor qual o caminho que nós desejamos percorrer. Diante das crises, dos desafios que a vida nos traz, qual é a vibração que eu estou emitindo? Porque esse capítulo, ele mostra perfeitamente que se você não se prepara para um fato, porque desencarnação é um fato e pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós, se eu não me preparo para isso, eu posso desencarnar, despertar no plano espiritual como esses irmãos que nós veremos hoje. Porque o objetivo do atendimento dos grupos socorristas, que partiram não só da colônia Redenção, mas de outras colônias espirituais também, foi o desprendimento do perispírito do corpo físico. Porque esses irmãos também, eles não tinham se preparado adequadamente para esse momento da desencarnação. E Manuel Filomeno de Miranda traz essas notícias para nós, já íamos nos preparando para o nosso momento. Que pode ser de qualquer coisa. A gente não sabe, a gente desconhece quando vai ser o nosso último suspiro. E nós já sabemos aqui da imortalidade da alma, certo? E que esse corpo físico material é nosso instrumento de desenvolvimento, de elevação aqui nesse plano físico. É necessário um corpo físico para nós nos desenvolvermos intelectualmente e moralmente aqui nesse plano. Mas a vida não cessa, o corpo é orgânico. Ele tem data de validade, vamos colocar assim. Nós não vamos viver nesse corpo aqui, nessa roupagem eternamente. Ele é nosso instrumento de evolução. Nós devemos ser gratos a Deus por isso, cuidar bem do corpo sem excessos, porque todo excesso é pernicioso, mas nós devemos começar a praticar também esse desapego racional, sabendo que a nossa passagem no planeta também é transitória. Olha só que interessante. Filomeno fala: ouvíamos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. Então, naquele momento de crise, as pessoas que sobreviveram ficaram completamente desequilibradas.
Também é difícil, né, diante de uma tragédia natural, você manter um equilíbrio. E naquele desequilíbrio, aquelas vibrações de raiva, de desconhecimento do que estava acontecendo, aquelas vibrações perniciosas que eles emanavam, ia também para os entes queridos que tinham acabado de desencarnar. Aí a gente pensa o seguinte, que quando um ente querido, um familiar ou uma pessoa amiga desencarna, nós devemos vibrar gratidão, nós devemos manter o equilíbrio íntimo, porque nós já temos sim essa consciência da imortalidade da alma. A dor, ela vem para todos, mas o sofrimento é uma escolha. Então, nos momentos difíceis da vida, como desses irmãos que passaram por esse momento da tsunami, a prece, mesmo que seja, meu Deus, me acuda, ela é necessária. E você pensar em Deus, né? Só o pensamento em Deus já atrai bons espíritos para prestarem o socorro necessário para aquele momento. E o Filomeno continua nos dizendo que de imediato começaram a chegar as contribuições internacionais, mas os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos que se aproveitavam da oportunidade para ampliar a rapina e o terror. Aqui a gente vê, né, o nível moral do ser humano, é o que nós vimos aqui no Brasil também, vamos colocar o Brasil, que é onde nós estamos, que os políticos sempre reclamam que tem falta de leitos, mas vejam que houve Copa do Mundo, isso e aquilo, investiram em estádios, né, coisas que para nós aparentemente não servem para nada, e não investiram em hospitais para a população, não investiram em educação, em segurança pública. Então, esses valores que nós vemos aqui, desses oportunistas diante de uma crise, nós vemos diariamente com a classe política e outros segmentos também, porque a corrupção, ela é muito mais do que isso. O corrupto é aquele que tem o seu coração corrompido, tão corrompido, que não consegue enxergar a dor do próximo. Ele só quer se aproveitar disso de alguma forma. É muito triste isso. A gente não julga. A gente sente até misericórdia de um irmão desse, porque no momento em que ele voltar para a pátria espiritual, para alguma esfera espiritual daquelas que nós já mostramos aqui, será um local que a consciência dele se atrai por afinidade. Então, criminosos, vadios, para onde que vocês acham que eles vão? Para a colônia Redenção, não é? Isso serve para nós refletirmos nas nossas ações. Não que nós sejamos, nós não somos mais criminosos, não somos mais. Mas nós podemos nos tornar criaturas melhores do que já somos. E Filomeno fala aqui, olha que interessante, tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre o rescaldo humano e geográfico, confrangendo-nos de sobremaneira. Então Manuel Filomeno sente, junto com seu grupo, a densidade das vibrações que aqueles encarnados emanavam. Nós já vimos várias comunicações espíritas dos benfeitores pedindo para que nós orássemos, para que nós parássemos de reclamar, para que nós parássemos de desejar o mal dos outros, para que nós parássemos de nos vitimizar. Simplesmente fazemos a nossa parte.
E a prece com boas intenções também é você fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte. Você orar pelo outro, você orar pelo bem da humanidade, você orar pelo seu país, orar pelo seu governante, para que tudo dê certo. Então, gente, enquanto nós não despertarmos para essa nossa realidade íntima, moral, o que eu preciso modificar em mim, nós continuaremos sofrendo. E a culpa não é de ninguém, a culpa não é de Deus, não é da espiritualidade, não é do vizinho, não é da família, a culpa é nossa, que não queremos enxergar que somos espíritos. E aqui é transitório, é aprendizado. A Terra é uma grande escola para a nossa renovação moral. A Terra a gente não reencarna não só para viver a vida material, mas é para vivenciar a espiritualização que é nossa responsabilidade. Então, assim que esse grupo de socorro chegou ao pronto-socorro espiritual, o Dr. Charles explicou a tarefa que seria desempenhada por aquele grupo. E Manuel Filomeno começa a narrar o que eles estavam vendo, né? Corpos empilhados, milhares e milhares de corpos, já em estado de decomposição, estavam amontoados e após a identificação dos familiares, os corpos ficavam amontoados por toda parte. E Manuel Filomeno fala que chamou a atenção daquele grupo as fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-encarnados que sequer sabiam o que havia acontecido. Então aqueles espíritos recém-encarnados, eles ainda não tinham percebido que eles não tinham mais matéria. É o choque da desencarnação. Por isso que nós devemos já começar a trabalhar essa questão da morte do corpo físico, que é um empréstimo de Deus para cada um de nós. Ele não é nosso, ele não nos pertence. Deus nos emprestou essa roupagem física para nós nos desenvolvermos transitoriamente aqui na Terra. Nós somos espíritos. O nosso perispírito, que é nosso corpo fluídico, quando nós reencarnamos, ele é reduzido de acordo com o tamanho daquela fecundação, daquele óvulo fecundado, daquele embrião, e o nosso perispírito começa a ganhar formato e é ligado molécula a molécula àquele feto que vai se desenvolvendo por 9 meses na barriga da mãe. Na desencarnação é a mesma coisa. O perispírito é separado do corpo físico, molécula a molécula. Começa dos pés e termina no nosso centro de força coronário, que fica aqui em cima da cabeça. Nós vamos mostrar uma imagem para vocês dos chakras para a gente ter ideia do que a gente está falando. E o trabalho daquele grupo socorrista era o seguinte, de auxiliar na desencarnação daqueles irmãos que ainda sentiam as sensações físicas dos corpos, porque foi tudo muito de repente e não foi castigo de Deus. Foi um resgate necessário que não nos cabe ficar tentando entender o porquê. É a necessidade de cada um. E a misericórdia divina é tão perfeita que mandou grupos socorristas para auxiliar aqueles irmãos recém-desencarnados a se desprenderem espiritualmente daquele corpo físico.
É o nosso perispírito, a última camada do nosso perispírito que liga ao corpo físico, é o duplo etérico. E nele é onde está contido o fluido vital que anima o nosso corpo físico. Então, quando ocorrem essas desencarnações repentinas, o corpo físico ainda fica muito imantado desse fluido vital. Então, o grupamento socorrista veio para auxiliar esses irmãos no desprendimento do perispírito, para que realmente houvesse desencarnação. Porque a desencarnação só ocorre quando o perispírito se separa definitivamente do corpo físico, molécula a molécula. E o último desligamento é feito aqui no nosso coronário. Vamos ver isso mais à frente. Então ele falou que o que chamava atenção era da perturbação desses irmãos desencarnados e das entidades que os cercavam. Vivenciando as sensações materiais, esses irmãos recém-encarnados experimentavam as angústias do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, porque muitos foram levados pela correnteza, e o desespero defluente da ignorância. Porque muitos que não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam na reencarnação, só vivem o aqui e agora, são os materialistas. E no momento da desencarnação sofrem, porque não trabalharam essa questão da libertação do espírito do corpo físico. A morte, gente, novamente, é só do corpo físico, que é perecível, a matéria orgânica. Nós somos individualidades espirituais, nós somos seres imortais. A inteligência vem do espírito, a vontade e a potencialidade do espírito. Então, enquanto nós não despertarmos para isso, nós sofreremos. A crise que nós estamos vivendo nessa pandemia é por causa disso. É a crise da fé. Porque se eu não tenho fé em Deus, eu não vou acreditar na imortalidade da alma. Se eu não tenho fé em Deus, eu não vou me enxergar como espírito. Pensem nisso. Porque é um divisor de águas. Não que a dor não vá bater na sua porta, não é isso. Mas você já não vai sofrer tanto com isso. A Emmanuel Filomeno ainda fez uma observação. Vejam que interessante. Será que a gente se encaixa nisso? De quando em quando escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá, é como eles chamam Deus. Em seguida, blasfêmias e imprecações tormentosas. Olha a revolta. Será que a gente ainda vibra nessa sintonia da revolta se os nossos desejos não são atendidos? Será que isso acontece conosco? Como é que qual é a resposta que nós damos para a vida nos momentos de crise? Muitos encarnados se movimentavam auxiliando as famílias, a quem perdeu tudo, a quem tinha sobrevivido à tragédia, demonstrando solidariedade humana. Muitos chegavam de outros países que se misturavam aos obreiros espirituais igualmente dedicados ao amor ao próximo. Nesse capítulo, Emmanuel Filomeno mostra duas vertentes bem interessantes, né? Para mostrar a questão da vibração, da intenção. Ele mostra as pessoas do plano material e espiritual que se dedicam a auxiliar o próximo, que é a solidariedade, a fraternidade, é você ter a intenção de ser útil a alguém, independente de credo, raça, enfim. E mostra também os criminosos dos dois planos, do plano físico e do plano espiritual.
que interessante agora a fase que nós vamos entrar no capítulo. Dr. White caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados, que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortais. A babúrdia era expressiva e o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Disputam as energias dos recém-desencarnados. Nós já falamos aqui que nós somos individualidades e nós temos a nossa roupagem, o nosso arquivo espiritual, que é o nosso perispírito. E quando nós reencarnamos, é formada essa camada mais densa para ligar diretamente ao nosso corpo físico, que é um duplo etérico, que está imantado desse fluido vital, que é o fluido animalizado. Nesse fluido vital estão as energias necessárias para animalizar o nosso corpo físico. E os espíritos que já estão desencarnados há bastante tempo, mas que não quiseram fazer a sua reforma, a sua modificação de hábitos, eles ainda, alguns ignorantes, outros zombeteiros e outros simplesmente maus. Eles entendem, mas não querem se modificar realmente. Eles se nutrem desses fluidos animalizados que são o nosso fluido vital. E eles estavam interessados nesses despojos, né, dos corpos que ainda tinham esse fluido vital. E eles disputavam esses fluidos dos milhares de corpos como animais. Gente, olha que tristeza. Tudo isso que Manuel Filomeno de Miranda nos narra vem em direção de como nós conduzimos a nossa vida. Como nós conduzimos a nossa vida. Porque até na condução da nossa vida, se eu conduzo a minha vida de uma forma tranquila, eu vou evitar o acesso desses espíritos no momento da minha desencarnação. Nós já vimos aqui que isso foi uma questão de resgate coletivo. Mas mais adiante tem o desdobramento nos próximos capítulos desses processos desencarnatórios. Então pensem, nós que somos espíritas, que estamos aqui batalhando, né, para essa nossa renovação de hábitos, né, que é a reforma íntima, nós temos que levar isso tudo com muita sinceridade. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser a figueira seca, que por fora é uma coisa e por dentro é outra. É vazia. Não podemos ser hipócritas. Nós já temos uma responsabilidade muito maior, porque não somos mais ignorantes. O Manuel Filomeno de Miranda traz toda essa narrativa dolorida, porque é tão bem narrado que você se coloca naquele momento de dor, na nossa tela mental, você cria todo aquele ambiente, percebe? Meu Deus, nós realmente somos arquitetos do nosso próprio destino. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino e nós estamos permanentemente construindo o nosso futuro de acordo com as ações que nós temos no presente. Vamos ver aqui. Filomeno nos fala: com essa atitude, os vampiros, os obsessores,
que estão sugando esse fluido animalizado, esse fluido vital daqueles corpos dos recém-desencarnados, com essa atitude eles agridem os espíritos em desespero, porque aqueles que acabaram de desencarnar e que não estão entendendo nada direito do que tinha acontecido, eles sofreram aquele choque daquela onda violenta, mas aparentemente eles só se afogaram, mas sobreviveram. Realmente eles não morreram. Eles não morreram porque a morte é do corpo físico, mas eles estavam desesperados, porque eles sentiam, eles reviviam aquela angústia de quando em quando. Nós colocamos essa imagem, que é muito interessante, e que é de um espírito se alimentando, se nutrindo dos fluidos vitais produzidos pelas pessoas que vivem em vícios. Vejam ele absorvendo as energias do homem que está bebendo. Ele está se nutrindo ali dos pensamentos perniciosos do homem, do casal que está ali do lado, da bebida, do fumo. E percebam como o perispírito dele é denso. Gente, isso é uma realidade. É uma realidade. A vibração do pensamento, a questão do livre-arbítrio de se embriagar, de fumar, do vício em sexo, tem todas essas desarmonias, tudo que vicia, que desequilibra, é pernicioso. E quando a gente desencarna, se nós não modificarmos a nossa casa íntima, são essas entidades que são atraídas para nós, porque a desencarnação não torna ninguém santo, não. O que a gente é aqui quando encarnado, desencarna da mesma forma. Então, Filomeno fala aqui, com essa atitude, agridem os espíritos em desespero, que mais se apavoram e tentam absorver-lhes as energias animais de que se nutrem, o fluido vital que eu falei para vocês, iniciando um infeliz processo de vampirização. Quando a gente fala vampiro, a gente vai pensar o seguinte: todo espírito obsessor é um vampiro. Os espíritos obsessores são espíritos maus. Mas nem todos os espíritos que são vampiros são obsessores, porque, de repente, os vampiros são ignorantes. Eles desconhecem e se nutrem desses fluidos porque para eles aparentemente faz bem, causa uma sensação temporária de prazer. Identificando-se cujas existências foram de irresponsabilidade, então eles estão vendo lá aqueles irmãos que tiveram existências irresponsáveis, o que lhes permite a sintonia vibratória. Então eles estavam sugando esse fluido vital daqueles irmãos que tiveram existências irresponsáveis. Por isso que nós colocamos essa imagem aqui. Ninguém virá santo. Então eles buscam exauri-los, o que apressará a decomposição cadavérica, porque eles estão sugando aquela energia que ainda estava naquele corpo, arrastando-os para regiões de desdita, onde os submeterão a sevícias e exploração mental de longo curso. Então aqui Manuel Filomeno está dizendo para nós que se a gente não se esforçar em fazer a nossa reforma íntima, não que a espiritualidade vá nos abandonar, porque Deus é um Pai tão misericordioso que Ele nunca nos abandona, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se eu escolho vibrar em nível baixo, eu vou atrair para mim entidades que vibram na mesma sintonia que eu. Aí eu desencarno dessa forma. Vamos imaginar que nem esses irmãos que desencarnaram subitamente. A espiritualidade já estava preparada lá para ajudá-los. Mas eles não mudaram o seu padrão vibratório. Não se esforçaram em se tornar pessoas melhores. Olha o que aconteceu.
viraram vítimas de entidades más. Novamente, vamos olhar aqui, olha que interessante, a separação da alma e do corpo na desencarnação. A rigor, ou em geral, não é dolorosa a separação do corpo da alma. Numa morte natural, onde a pessoa já passa por um tempo de enfermidade, esse desprendimento do perispírito do corpo físico, ele vai sendo feito aos poucos pelas equipes socorristas. Uma indicação de leitura também é o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que mostra um grupo de socorristas, obreiros do Senhor, nesse trabalho de desprendimento do perispírito do corpo físico. É a desencarnação. Já nesse outro quadrinho, que são mortes repentinas e violentas, irmãos suicidas, cujo não era o momento ainda da desencarnação, ou mortes repentinas como desses irmãos da tsunami, esse desprendimento é um pouco mais complicado, dependendo da conduta de vida da pessoa também piora a situação, e o fluido vital no corpo físico fica mais intenso, tá? Mas isso tudo, gente, é em geral, não é para ninguém ficar assustado, não é para decorar, mas é para pensar sobre isso, sobre a sua vida principalmente. Porque cada um tem o livre-arbítrio de escolher como levar a sua vida. Mas como eu estou levando a minha vida de uma forma irresponsável, ou apesar das minhas imperfeições, eu me esforço a cada dia em me tornar uma pessoa melhor, tendo Jesus como meu modelo e guia. E o Filomeno fala para nós que esses vampiros, essas entidades, eles são profundamente infelizes e eles disputam as vítimas como fariam animais ferozes com os despojos das caças. E o Dr. Charles fala, o nosso compromisso de momento é afastá-los do local, afastar estes vampiros e tentar despertar aqueles recém-desencarnados para a sua realidade espiritual. Eles precisavam entender que eles estavam desencarnando. Eles precisavam entender que a sua trajetória no plano físico terminou nessa encarnação e que eles precisavam se preparar para voltar para uma das esferas espirituais. Essa é a realidade, esses são os fatos que a nossa doutrina traz para nós. Esses livros, gente, são narrativas verdadeiras que não é para a gente ficar filosofando, não. É para nós entendermos e colocarmos em prática na nossa vida cotidiana, ir trabalhando intimamente. Eu sou uma individualidade imortal criada por Deus e estou aqui transitoriamente. Essa não foi a minha primeira passagem aqui na Terra e nem será a última. O que eu estou fazendo com os talentos que Deus me deu? O que eu faço de bom para os irmãos que me cercam? Como eu estou passando por esse momento de crise coletiva? É isso. Se nós não despertarmos, nós sofreremos. Isso é um fato. E Filomeno nos fala que o Abdul se encontrava numa indumentária muçulmana convencional. Levantou a voz e começou a recitar os versículos do Corão. Vejam o poder da vibração das palavras quando você tem uma boa intenção. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou, emitindo o som que envolvia as palavras e subitamente houve um silêncio aterrador. Nesse momento,
Ana, assistente do Dr. Charles, aproximou-se carregando um marchote, que é como se fosse uma luminária que clareava o ambiente, erguido com o braço direito acima da cabeça. E, tomados de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade. Então, aquela palavra cheia de vibração do Abdul e mais a luz que Ana trouxe para aquele local fizeram com que eles dessem uma parada. Aí chegaram os obreiros de Jesus que vieram aqui para alguma coisa. É a palavra séria, a palavra que faz o outro refletir. Apesar da rebeldia de alguns espíritos, o Abdul se mantinha irretocável, recitando o livro com respeito e seriedade, produzindo um impacto grande naquela massa alucinada, que eram espíritos que já tinham desencarnado há muito tempo, mas eles se afinizavam a viver naquela confusão. Hoje nós vemos aqui as pessoas que gostam, dessas confusões. Se não modificarem, se não perceberem que a vida é muito mais do que isso, quando desencarnarem vão continuar vivendo dessa forma. Então o Dr. White explica àqueles irmãos que, agora os desencarnados, o Abdul está cuidando dos baderneiros, dos espíritos rebeldes. E o Dr. White está se dirigindo agora aos irmãos recém-desencarnados. Então ele começa a evangelizar esses irmãos, explicando que ocorreu o abalo sísmico no dia 26 de janeiro, na manhã do dia 26 de dezembro de 2004, e todos foram colhidos pela morte e eles necessitavam de justo repouso. E que os seus corpos deveriam ser cremados coletivamente para evitar epidemias que acontecem por conta desses infortúnios. Foram milhares e milhares de mortes num momento só. Então, olha como a misericórdia divina é magnífica. Um espírito, um benfeitor, veio explicar àqueles irmãos, porque eles já tinham uma identificação com os irmãos daquela região, ele tinha a gratidão que ele tinha por esses irmãos dessas ilhas, nós vimos na semana passada, e ele sentiu essa necessidade de ser útil, ser solidário, ser fraterno com esses irmãos também. Ele falou, olha, vocês não fazem mais parte do plano físico e é necessário que os seus corpos sejam cremados para evitar problemas para os que ficaram. Olha o desapego que a gente precisa trabalhar em nós. É um desapego isso, gente. Por quê? Porque se os corpos fossem cremados sem essa prévia autorização deles, e porque eles ainda estão tão ligados a essas sensações materiais, eles sentiriam as sensações do corpo queimando. Não que o espírito vai queimar, que o espírito não queima, mas eles sentiriam as sensações porque eles estavam ligados a essas sensações ainda. Então a misericórdia divina é tão boa e o livre-arbítrio que é respeitado. Eles foram esclarecidos antes de que alguma decisão fosse tomada e eles estavam lá, o Dr. Charles estava oferecendo ajuda. Nesse instante, o padre Marcos, um dos membros da excursão, ele começou o desligamento perispiritual daquelas entidades, auxiliado por Ivon e Manuel Filomeno, que procuravam primeiro os que estavam com a maior aflição, com o maior sentimento de aflição. Gente, a misericórdia divina é tão grande. Está aqui a imagem do centro de força, dos chakras, do coronário, é aqui em cima da nossa cabeça, é onde está ligado também a nossa glândula pineal, que é a nossa glândula que
ela é material e espiritual ao mesmo tempo. É a glândula que liga o corpo físico a essa parte espiritual. É onde fica também o nosso cordão prateado. E quando nós, para ser feito o desligamento completo do perispírito com o corpo físico, o último elo é nesse chakra coronário, é onde está esse último fio que será desatado para que haja a liberdade, a libertação do espírito com o corpo físico. Bom? E Filomeno nos diz também que à medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantados, eles sentiam esse torpor da desencarnação. Uns entravam num sono muito agitado, típico das últimas imagens que foram captadas no momento daquela enchente, daquela inundação toda. E assim, os que aceitavam adormecer eram encaminhados por outra equipe ao pronto-socorro espiritual que estava sobre Sumatra. Então, cada equipe socorrista tinha a sua função naquele trabalho divino, naquele trabalho de amor, de caridade e misericórdia. Então, paralelo a essa atividade de Filomeno, Ivon e Marcos, Abdul falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes no local. Veja como a equipe socorrista estava lá para amparar, oferecer socorro, oferecer alívio a esses irmãos que vivem nas sombras e aos recém-encarnados. Então, tudo é aproveitado nesse momento de crise. Tudo. O planejamento dos espíritos é perfeito. E é tão perfeito que respeita também o nosso livre-arbítrio. Então, Abdul falava diretamente com os obsessores e os zombeteiros que estavam presentes, explicando o sentido da vida e as leis que regem o universo, incluindo o sombrio mundo em que eles viviam, que são as regiões trevosas, regiões umbralinas, que existem vários tipos de regiões umbralinas, umas piores, outras não tão ruins, em que se agitavam tentando manter o mesmo comportamento em que eles tinham vivenciado enquanto estavam aqui na Terra. Novamente, o que nós somos aqui, nós seremos a mesma coisa no plano espiritual. Ninguém virá santo. Então, vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com a vibração que nós emitimos. Filomeno fala, tratava-se da necessidade de transformação para melhor dessas entidades sofredoras, porque são sofredores, a fim de poderem viver realmente, libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Filomeno, Ivon e Marcos continuavam no processo de desligamento perispiritual daqueles irmãos vitimados pela tsunami, que despertavam na realidade espiritual. Alguns não aceitavam, alguns estavam muito revoltados. Eles chegavam até a querer reerguer o corpo e continuar a vida material. Olha o apego, gente. O apego ao corpo. O corpo é empréstimo divino, não é nosso. É empréstimo. E quando eles agiam dessa forma, eles usavam o livre-arbítrio deles para não querer a assistência daqueles irmãos abnegados. E o livre-arbítrio
sempre é respeitado. Sempre é respeitado. A lei do amor nunca é violenta. Nenhum espírito vai obrigar o outro a aceitar o seu socorro. Porque se eu obrigo o irmão, eu estou infringindo a lei do amor. Ele precisa querer ser socorrido. Porque sofrer cansa, né? Em determinado momento, ele não aceita o socorro naquele momento. Mas depois ele vai cansar de sofrer e ele vai aceitar o auxílio dos obreiros de Deus que estão sempre à disposição daqueles que também querem ser socorridos. A mesma coisa que na Terra, né? Como é que eu vou querer ajudar alguém que não quer ser ajudado? Não tem como. A pessoa precisa querer ser auxiliada, porque a vontade é uma potencialidade do espírito. O espírito precisa querer ser auxiliado. Eu não posso querer impor a minha vontade de ajudá-lo. Isso não é amar. Isso não é amor. Eu não posso querer impor a minha verdade para o outro. Então é necessário qualquer forma de identificação entre os que necessitam de auxílio e os que prestam ajuda. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um, tanto no plano espiritual como aqui. Eis porque o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. Então, muitas vezes, algumas criaturas sofrem. A gente fica, mas por que essa desigualdade? Por que isso? Por que aquilo? Ninguém recebe um fardo maior que não possa carregar. Quando nós reencarnamos com as ferramentas necessárias para nos desenvolvermos, para vencermos as nossas vicissitudes, as nossas imperfeições, mas muitas vezes nós utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. Aqui Filomeno ainda fala que o trabalho era exaustivo e de enorme significado, porque cada individualidade libertada e se beneficiava com o auxílio do sono, desculpa pessoal, que se libertava com o auxílio do sono, imediatamente era transferida para o setor de auxílio da colônia. A turba, enlouquecida de obsessores, de vampiros e zombeteiros, continuava. Eles estavam lá, é igualzinho aqui, não é verdade? Os baderneiros, eles fazem as bagunças e quando você tem um objetivo no bem, você simplesmente passa por cima desse obstáculo e segue adiante. Porque o nosso modelo é Jesus. É Jesus. Mas através do apoio mental do Dr. White, a equipe socorrista continuava o seu labor. E Filomeno narra o desespero de uma mãe com a filha no colo, que ambos foram levadas por aquela inundação. Elas desencarnaram juntas e eles viram os seus registros mentais que elas estavam, mãe e filho, alucinadas. E elas não tinham a consciência de que já tinham feito a passagem para o plano espiritual. E elas pensavam que estavam sendo perseguidas por seres demoníacos. E como a mãe era estimulada na fé religiosa, que eles viram isso na tela mental dela, ela se deixou influenciar pelos amigos espirituais, que a tranquilizaram em relação ao seu futuro, que agora seria numa outra esfera. Então eles falaram, olha, agora você tem que procurar um reequilíbrio para ajudar sua família que ficou aqui no plano físico. Para você poder ajudá-los, você primeiro precisa se ajudar. Gente, o trabalho que os espíritos, o amor que os espíritos têm por nós, até para trazer todas essas revelações que de alguma forma acalmam o nosso coração
nos mostrando que nós temos tudo para sermos felizes, tudo para despertarmos bem no plano espiritual, tudo para levar, passar por esses desafios de uma forma tranquila. Não que a dor não bata na nossa porta, vai bater, bate, às vezes, muitas vezes, mas nós teremos a fé, confiança, tranquilidade e a esperança da vida futura. Mas para que isso tudo aconteça, nós temos que ter a fé em Deus, principalmente. E Filomeno fala que estávamos absortos no atendimento daquela mole sofrida, quando alguns indivíduos ainda reencarnados, eles estavam lá atendendo aqueles despojos, fazendo o desprendimento dos perispíritos, quando de repente chegaram pessoas reencarnadas e começaram a mexer naqueles corpos sem vida, sem qualquer consideração por aqueles irmãos que acabaram de desencarnar e começaram a furtar os objetos de valor que estavam naqueles corpos, sem qualquer consideração, sem amor ao próximo, sem pensar nos parentes que estavam ali do lado. E o Dr. White fala que eram assaltantes de cadáveres que buscavam coisas de valor, porque aquilo para eles era uma atividade normal, aquilo era a vibração deles, aquela sintonia vibratória deles. E Dr. White fala para eles: vamos continuar nosso trabalho sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campos vibratórios diferentes. Esse é um tipo de campo vibratório, iluminado, cheio de luzes celestiais, balsâmicas. A questão é, meus amigos, como anda a nossa vibração? Será que está no nível mais elevado? Ou será que nós ainda só estamos vibrando na reclamação, na indiferença, no egoísmo, no orgulho? Vamos pensar nisso, vamos refletir em todas essas lições e olhar ao nosso redor diante de tudo isso que nós estamos vivendo desde o ano passado e pensarmos como anda o meu comportamento em relação a mim e ao meu próximo. Queridos, boa noite, obrigada, paz e luz para vocês, fiquem em paz.